Olá, eu me chamo André André e defendi meu doutorado no programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC em 2018. E hoje eu estou aqui para falar a respeito da minha pesquisa, a convite do professor Jorge Juin, especialmente sobre a metodologia escolhida, a análise de conteúdo. Como todos nós sabemos, os seres humanos são muito curiosos. Eles buscam explicar aspectos da realidade. E a ciência nada mais é do que uma das formas mais importantes para explicar esta realidade. A ciência, como ela busca transformar a realidade em objeto de estudo. Claro, ela enfrenta certas limitações, como questões, por exemplo, de tempo, de recursos humanos e materiais, além de questões ligadas à competência do pesquisador, mas, acima de tudo, essas limitações e os objetivos, as curiosidades que o pesquisador tem, fazem com que a metodologia seja uma ação de criatividade acima de tudo. No meu caso específico, desde a época da graduação ainda, quando eu fazia há 10 anos, eu sempre fiquei muito inquieto com a questão dos usos e das explorações dos estereótipos pelas narrativas jornalísticas. E isso me fez procurar algumas regularidades nos produtos jornalísticos. Para isso eu fui estudar notícias criminais, programas sensacionalistas, como esses noticiários que a gente vê todo dia na televisão brasileira. Desde o princípio sempre me incomodou uma percepção, aquela de que as pessoas gostam de sangue, simplesmente gostam de ver sangue na televisão. A partir disso, a análise de conteúdo me ajudou de que forma? Eu precisava, para entender a construção desses estereótipos e para entender os sentidos produzidos pela violência na vida cotidiana dessas pessoas, eu precisava fazer uma análise e entender minimamente como esses programas funcionavam. Para isso, eu escolhi dois noticiários criminais que passam aqui em Curitiba. Um deles vocês devem conhecer, a versão catarinense, é o Balanço Geral. Ele passa não só aqui no Paraná, como aí em Santa Catarina e mais 19 estados e no Distrito Federal. E um segundo programa que eu analisei foi o Tribuna da Massa, que é um programa concorrente do Balanço Geral aqui no Paraná, mas que é mais antigo e mais tradicional. Ele está no ar de forma ininterrupta desde 2001. Então eu selecionei 80 edições desses dois noticiários para tentar entender quais eram os principais estereótipos nesses tipos de narrativa. Então eu fui olhar para questões desde onde os crimes aconteciam, a região geográfica, o que tipo de crime acontecia em cada região geográfica, além de questões de gênero, de etnia, de uma série de fatores. Inclusive também as fontes de informação, né? O tipo de fonte que aparecia nessas narrativas. Para vocês terem uma ideia, eu montei uma planilha, ela tem 43 colunas e teve 950 linhas, porque eu analisei 180 horas de material bruto. E a análise de conteúdo ela é muito interessante porque ela tem o que a gente chama de um caráter heurístico. O que é isso, um caráter heurístico? Heurístico é fazer determinada pesquisa para ver o que dá. Então, quando eu montei as 43 colunas da minha pesquisa, eu comecei a fazer filtros para tentar entender, descobrir certas regularidades entre as diferentes categorias. Bom, então na minha experiência particular com a pesquisa e com o uso da metodologia da análise de conteúdo, o que eu percebi? Que o meu trabalho enquanto pesquisador era praticamente o trabalho de um arqueólogo, ou seja, eu, a partir de uma realidade muito ampla e desorganizada, eu buscava rearranjar e organizar aspectos da narrativa criminal para tentar identificar regularidades. É isso que a análise de conteúdo vai fazer. Mas, além disso, ela pode identificar algumas tendências, como, por exemplo, questões ligadas a critérios de noticiabilidade, a enquadramento midiático e também a própria noção de agendamento. Mais do que isso, ela classifica em produtos, em gêneros, em formatos. E sempre, como ela vai lidar com muitos dados, ela tem um potencial que é inerente ao método, que é a capacidade de generalizar resultados, uma das principais premissas de qualquer estudo científico. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês minimamente um pouco da minha experiência com esse método de pesquisa. Eu considero ele como um dos principais métodos para quem inicia na pesquisa, além, claro, da pesquisa bibliográfica e documental, mas é um dos principais métodos para que você consiga lidar com o material empírico, uma grande quantidade de material empírico, e que você consiga olhar de longe. A análise de conteúdo, cada vez mais, ela sempre sofreu críticas por ser um método extremamente quantitativo, mas cada vez mais
há perspectivas que buscam qualificar esse tipo de abordagem. De toda forma, espero que tenha conseguido ajudá-los com essa experiência e estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito dessa metodologia de pesquisa. Um abraço e boa sorte!